Boa noite, pessoal, tudo bem? Como é que passaram aí da semana passada? Vamos, iniciar aí mais uma live. Foi bem interessante, porque ao longo dessa semana a gente recebeu muito feedback positivo, sobre a iniciativa, muita gente da paróquia, que participou e que esteve aí com a gente. E aí eu já gostaria de começar falando boa noite aqui, muito especial, para Dona Sebastiana, para Dora, que deve estar lá no meio do mato, na roça, junto com o seu Jacó. A Lúcia, falando aqui da capelinha. Pois é, semana passada a gente trouxe Nossa Senhora Aparecida e aí a Fatinha, teve uma pessoa que deu a sugestão de trazer sobre trazer uma imagem do Bom Jesus, mas daí a Fatinha depois sugeriu a capelinha, e a gente achou interessante, porque é uma memória que a gente tem aí dos 50 anos, que a gente celebrou alguns anos atrás da paróquia, Então provavelmente aí a gente deve permanecer com a capelinha nos acompanhando aí ao longo dessas lives, É pequeno o desenho, não sei se dá para ver daí, mas a gente tem aqui, a foto das 3 comunidades, da Bom Jesus, da Nossa Senhora de Lourdes e da Santíssima Trindade, E aqui ao lado a gente tem o ícone do Bom Jesus, Vamos ver quem mais está aqui, ó, Padre Robson, sua benção, queridão, nosso queridão. Da Maria Aparecida, Rosane, Ariadne, minha sogra, Dona Célia, a Rosane, lá da Nossa Senhora de Lourdes, Adriana, e o Júnior, devem estar juntos lá, O Júnior, para quem não sabe, é o Rafael, tá? Porque esses dias eu chamei ele de Júnior e alguém ficou perguntando quem que era o Júnior, O Júnior é o Rafael. E eu queria mandar um beijo também para os meus pais, que eles conseguem pegar o link lá de uma outra forma, mas só que eles não conseguem ainda interagir por aqui. Mas um beijo aí, papai e mamãe, pro coração. Então é isso aí. Vamos iniciar esse momento e para nossa oração inicial de hoje, eu gostaria de fazer memória aos nascituros. A gente está passando por uma situação que a gente fala tanto da defesa da vida, do privilégio que a gente deve ter e do cuidado que a gente deve ter uns com os outros, E como um passe de mágica, o STF resolve agora aí trazer em pauta a votação, para aprovar o aborto dos nascituros que estão ali com mães, que foram contaminadas pelo Zika vírus, A gente precisa, antes de mais nada, saber que o direito à vida, pela própria Constituição, ele é um direito inviolável, E, além do mais, é um dom de Deus. E a gente precisa ter isso muito claro conosco, A vida, ela é sim um dom de Deus e por mais que essa vida ela esteja um ciclo pequeno, é uma vida que representa algo para muitas pessoas, e principalmente para Deus. Eu fico pensando muito, se por um acaso os nossos pais tivessem pensado em nos abortar, Pensa, que tristeza, A gente não estaria no mundo, e muita coisa seria diferente, Então, independente de quanto tempo a pessoa vai viver ou não, a vida ela é um dom de Deus e ela precisa ser respeitada, de qualquer forma. Então, na noite de hoje, eu gostaria de convidar todos vocês para que a gente realmente rezasse, confiante, pedindo ao Senhor para que Ele realmente olhe, por esses nascituros e também para que Ele toque o coração dessas pessoas, que ficam de tantas formas, tentando aprovar o aborto e legalizar o aborto no país. O problema é que quando a gente toca nesse assunto do aborto, ele às vezes vão sair muitos comentários, A gente pode até propor depois um momento de discussão só sobre essa questão do aborto, e o posicionamento da igreja com relação a isso, porque a gente não defende a vida por acaso, não. A gente defende a vida porque a gente entende que a vida ela é um presente de Deus para todos nós. E a gente precisa respeitar e acolher esse presente. Então, que Deus possa realmente tocar o coração dessas pessoas, que lutam tanto
pelo aborto, para que eles possam realmente se conscientizar, para que eles possam olhar primeiro para si, né, olhar para a sua vida, para a vida que eles têm, né, que eles possam fazer uma reflexão, se por um acaso os pais deles tivessem pensado em abortá-los, né, não estariam aqui hoje, né, tentando fazer a aprovação dessa lei. Então que o cristão, ele não precisa de pegar em arma para causar uma revolução. O cristianismo, ele converteu todo o Império Romano só com o testemunho e com a oração, lá no início do cristianismo, sem pegar em nenhuma arma. E a nossa luta, ela é sempre uma luta pacífica, né? Ela é sempre uma luta que vai trazer para o mundo reflexões relacionadas a uma melhor forma de se viver e de conviver uns com os outros, né? Sem agressividade, sem armas, sem bombas, sem nada disso, né? Então que o Senhor possa realmente na noite de hoje ele tocar o coração dessas pessoas e rezemos, né, pela conversão dessas pessoas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então nós estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queria também aproveitar, né, antes de iniciar, agradecer pelas bênçãos de Deus, né, agradecer por tanta coisa maravilhosa que Deus realiza, né. Essa semana a Grazi e o Joselito compartilhou lá no grupo dos ministros da Eucaristia, né, uma bênção que aconteceu na vida deles, né, e eles estão muito felizes e a gente compartilha com eles dessa alegria, né? E também mandar um abraço e um beijo todo especial para o Reinaldo e a Cida, né? Que hoje eles estão completando 42 aninhos de vida matrimonial, né? É uma caminhada grande junto aí, né? Que Deus possa, né, cobrir cada vez mais a vida de vocês, né, de bênçãos da família de vocês, né? Todo o trabalho, né, todo o serviço, tudo aquilo que vocês realizam pela paróquia, né, e pela família de vocês também, né? Vocês são um exemplo para todos nós, tá joia? Então é isso aí, meu povo, né? Meu povo de Deus. Vamos começar então retornando o tema, né? Que hoje a gente vai falar novamente sobre liturgia, dando sequência, né? E na semana passada a gente falou sobre alguns conceitos e uma introdução, e a gente disponibilizou um material parecido com esse daqui, né, lá na página da paróquia, né? Então, tudo que foi falado na semana passada, vocês podem, né, entrar lá pelo link, pode baixar o conteúdo para vocês terem esse material em casa, e o de hoje, né, também já está preparado, né, e a Amanda já colocou aqui no link, né, aqui das conversas aqui do pessoal que está fazendo bate-papo, tá? Então, vocês fiquem à vontade, podem pegar esse material. E é importante que à medida que a gente vai evoluindo no tema, vocês também vão colocando para nós dúvidas, né? Trazendo pontos para que a gente possa trazer, ponderar e poder também enriquecer, né, esse momento de formação. E eu gostaria de ler, né, uma breve reflexão, né, como eu fiz na semana passada, para que a gente possa também, né, iniciar, né, dar continuidade aqui nesse momento. É um trecho retirado do livro É Bom Crer em Jesus, do padre José Antônio Pagola. E só um detalhe, tá? Todos esses livros, né, que a gente tem utilizado, tem a referência deles, né, nesses materiais que nós estamos disponibilizando, tá? Então vocês podem ficar tranquilos aí, né, ao final ou durante a live, vocês podem baixar os documentos, que tem lá os nomes dos livros, editora, tudo certinho. Então eu vou ler um trecho aqui retirado desse livro, né, do padre Pagola, que nos chama a atenção para esse momento tão especial que a gente está vivendo, né? A libertação consiste na aceitação serena de si mesmo. Também em desfrutar o dom da vida sem olhar continuamente para o que os outros têm.
em crescer como pessoa sem estar constantemente comparando-se com os outros, em saber agradecer o que se é e o que se tem. Jamais será feliz aquele que vive olhando aos que aparentemente são mais felizes do que ele. Então, está aqui uma bela reflexão sobre a nossa liberdade, né? Que muitas vezes a gente se sente inferior porque a gente começa a se comparar à vida de outras pessoas, né? Mas quantas graças Deus realiza na nossa própria vida, né? E que a gente precisa aprender a valorizar isso. Aprender a valorizar o que a gente é e o que a gente tem, né, vivido e o que Deus concede para nós, né? Então que a gente possa realmente perceber isso na nossa vida, né? E a cada dia olhar o que de diferente Deus me concedeu naquele dia como graça, né? Porque muitas vezes a gente passa despercebido por tudo aquilo que Deus faz por nós. Então, entrando agora no tema, né? Eu vou fazer uma breve recordação aqui do que a gente viu na semana passada, né? Então, na semana passada nós começamos a falar sobre liturgia e aí a gente começou a partir de um trecho do livro Espírito da Liturgia, do padre Romano Guardini, né? E aí lá naquele livro, o padre Romano Guardini ele vai trazer para nós que liturgia ela é instrumento da salvação, manancial da graça, é um lugar de louvar a Deus e é o lugar onde nós somos dominados por essa graça, né? Então, a gente perceber a liturgia, né, nessas 4 dimensões: instrumento de salvação, manancial da graça, louvor a Deus e o domínio da graça de Deus sobre nós. A gente também leu um trecho do Evangelho de Mateus, né, que falou para nós sobre a igreja que é indestrutível, né, e que Cristo é que garante essa indestrutibilidade da igreja. E o mais interessante, né, que quando a gente vai perceber como que Cristo compõe essa sacramentalidade e em que está pautada essa indestrutibilidade da igreja, a gente vai se defrontar com 3 aspectos dessa sacramentalidade da igreja. A martíria, né, que é o testemunho, né, o Espírito Santo que nos guia e que nos conduz, né, através do nosso testemunho e do magistério, que vai garantir o quê? Uma interpretação fiel da palavra de Deus. A liturgia, né, que é a eficácia dos sacramentos na nossa vida, né? A liturgia e sacramentos estão intrinsecamente ligados, né? Não tem como a gente desassociar uma coisa da outra, né? E a diaconia, que é o amor de Deus por nós, né? E como que a gente retorna esse amor para Deus no amor ao próximo, né? Então, são esses 3 aspectos. E aí a gente passou por 3 palavras, né? Que a gente aprendeu o conceito delas. Eclésia, né? A reunião, a assembleia, né? O povo reunido. E aí a gente sugeriu aquele texto da Assembleia de Siquém, né? De uma reunião que é convocada por Deus, né? Então, quando a gente se reúne na igreja, né? Quando a gente se reúne no templo, a gente se reúne porque é uma convocação de Deus, né? Não é um convite aleatório feito por uma pessoa do mundo, não. A eclésia, ela sempre vai se reunir porque Deus convoca, né? Depois a gente viu sobre liturgia, né? E aí a gente passou um pouco sobre o conceito da palavra liturgia, como que ela se compôs. A gente viu a questão, como que ela nasce no ambiente, no ambiente grego, né? Na questão do serviço público, e aí como que depois a igreja ela pega emprestada esse termo liturgia e coloca esse serviço vinculado aos serviços do templo, né? E posteriormente, lá no Novo Testamento, a gente vai observar o quê? Que Jesus ele é apresentado como esse grande serviçal, né? Ele é o leitorgos, né? Ele é aquele que em todas as suas dimensões ele está ali representando e servindo ao povo nesse serviço que é público. E por fim a gente falou do rito, né? E aí quando a gente foi falar do rito, né, eu até exemplifiquei, a gente ainda vai retornar na questão do rito mais para frente, né, aprofundar um pouco mais,
Mas eu cheguei a falar que a questão do rito, eu fiz uma comparação com aquela passagem do livro do Êxodo, né, em que o anjo do Senhor passa, né, pelo povo, né, o anjo do Senhor passa, e então ali naquele momento daquela passagem, Deus ele vai atuando com a sua graça na libertação do povo, né, e o rito, que é uma palavra sânscrita, né, que significa ritmo, ele também vai trazer para nós o que? O ritmo da passagem de Deus na nossa vida. Então, sempre que a gente está em uma liturgia, independente de qual rito que nós estamos seguindo, Deus, né, como seu anjo passou ali pelo Egito, Deus está passando também pela nossa vida em um ritmo determinado, né? E isso faz toda uma diferença quando a gente consegue perceber essa passagem de Deus dentro do rito litúrgico, porque aí a gente começa a ter uma compreensão melhor, né, da estrutura litúrgica que a gente está seguindo ali naquele momento. E um outro ponto, né, que eu citei com vocês foi a questão da incensação, né, do turíbulo e tudo mais. A gente até trouxe um turíbulo aqui hoje, né, porque na hora que eu estava comentando sobre a questão da dignidade, da importância, né, da pessoa dentro da Assembleia, né, porque todos nós somos importantes no contexto litúrgico, porque todos nós fomos convocados por Deus. Então, independente da função que cada um está executando ali dentro, é o corpo místico de Cristo que está reunido, né? E eu estava comentando sobre a incensação, né? Que o próprio sacerdote ele é incensado, e da mesma forma que o sacerdote ele é incensado, o povo, que também é um povo sacerdotal, é incensado na mesma dignidade do Cristo, né? Então, eu vou beber um pouquinho de água. E aí eu trouxe um pouquinho mais hoje aprofundado essa questão do turíbulo, porque várias pessoas me abordaram ao longo dessa semana, falando que acharam interessante, que nunca tinham percebido a questão da incensação dentro de uma celebração litúrgica, né? E aí eu gostaria de ler um trecho que está aqui no Salmo 141, no versículo 2. Suba minha prece como um incenso em tua presença, minhas mãos erguidas como oferta vespertina. A incensação é uma tradição muito forte dentro da estrutura litúrgica judaico-cristã, né? Então, desde o Antigo Testamento, os levitas, né, e os próprios profetas, eles já utilizavam o incenso como uma forma de levantar as suas preces a Deus, né? Então, por isso que o incenso hoje, ele tem, né, a incensação, ele tem esse caráter tão sublime, né, dentro da celebração litúrgica, tá? E quando a gente fala, né, de turíbulo ou de incensação, aqui nesse livro, né, que chama Guia Prático da Liturgia, é um livro que quem quiser se aprofundar um pouco na questão litúrgica, do papel e função de cada um e como é prescrito isso dentro da liturgia da igreja, esse livro ele é um livro muito interessante, é um livro muito bom e traz isso tudo muito bem detalhado, né? Desde a questão das pessoas, as funções que elas executam, materiais que são utilizados dentro da igreja e o significado de cada um deles. O turíbulo trata-se, né, de um sinal, o turíbulo ou a incensação, trata-se de um sinal litúrgico importante numa celebração e precisa ser executado com descrição e profundo respeito, sem extravagâncias. A turificação ou a incensação exprime reverência e oração. Então, esse é o primeiro ponto que nós precisamos perceber, né, quando a gente está falando com relação à incensação. É essa questão da reverência e a questão do espírito profundo de oração que a gente tem naquele momento específico, né? É interessante porque, como eu sou diácono, às vezes eu chego lá no pé do altar para fazer a incensação do povo, né, que é o povo sacerdotal. Acontece o quê? Tem gente conversando, tem gente olhando para o lado, tem gente até dormindo, né, não sabe nem o que está fazendo ali direito, né?
Então, assim, não tem noção da importância daquele momento, né, em que ela está sendo incensada e que ela também está sendo levantada a Deus, né? E a gente precisa ter essa noção e esse conhecimento do momento específico né, da incensação. Quando que se utiliza, né, o turíbulo? O turíbulo ele pode ser utilizado em qualquer missa, tá? Então, toda missa de domingo, né, ele pode ser utilizado, ok? Ele não necessariamente pode ser utilizado em uma celebração específica, tá? Contudo, né, há aqui nas igrejas do Brasil, né, uma tradição em que se utiliza mais o turíbulo em festas e solenidades da igreja. Então, aquelas celebrações que são mais importantes, né, é que se utiliza o turíbulo, mas ele poderia ser utilizado, né, em qualquer missa. Tem um movimento que ele é realizado quando a gente está fazendo a incensação. Esse movimento ele é composto de ductus e ictus, tá? Nós podemos dizer que o ictus é um movimento completo do turíbulo, para diante e para trás, né? Eu vou fazer aqui depois, mas é esse movimento aqui. E o ductus ele é composto pelo arremesso, né? E aí pode ser um arremesso simples ou um arremesso duplo, né, que pode ser seguido ou não de pausas. E aí a gente, essa questão das pausas, elas são interessantes, porque quando o padre ele está incensando o altar, ele está fazendo ali a incensação sem pausa, né? Vocês podem observar que ele vai fazendo ali a incensação do altar, vai dando a volta no altar sem pausa. Agora, quando vai se fazer a incensação de uma imagem da assembleia, do presbítero, do crucifixo, aí a gente tem as pausas. Então, a gente precisa estar atento a isso, né, porque ele pode ser utilizado dessas duas formas. E aí, assim, o que ou quem, né, se incensa? Com 3 ductos, ou seja, com 3 arremessos do turíbulo, incensa-se o Santíssimo Sacramento, né? Então, quando a gente tem o Santíssimo Sacramento que está exposto, né, a gente faz a incensação com 3 ductos. Uma relíquia da Santa Cruz, as imagens do Senhor, né, que estão expostas solenemente dentro do templo, as oferendas, a cruz do altar, o livro dos evangelhos, o ciro pascal, o bispo ou o presbítero celebrante, o coro, caso tenha um coro, e o povo, né? E em situações em que há uma missa de corpo presente, incensa-se também o corpo do defunto com 3 ductos. E com 2 ductos, que são 2 arremessos, incensa-se o quê? As relíquias, as imagens de santos expostos, né, que estão ali para veneração pública, né? Mas isso só vai acontecer no início da celebração, depois da incensação do altar, tá? Então, uma coisa que é importante, quando você vai fazer, né, a incensação, deixa eu só me organizar aqui. Quando você vai fazer a incensação, antes que ela tenha início, você primeiro precisa fazer uma reverência profunda à pessoa ou à imagem ou à relíquia que está sendo incensada, né? Então, o movimento ele é esse daqui, né? Você vai segurar o turíbulo, né, com a mão no peito, faz-se a reverência profunda, e aí você vai fazer, quando é no caso de um santo ou de uma relíquia de santo que está exposta para veneração, são 2 ductos. Você faz esse movimento. Agora, quando você vai fazer a incensação para aquilo que representa o Cristo dentro da celebração, aí você faz então utilizando os 3 ductos. E aí você faz novamente a reverência, faz primeiro na frente, depois para o lado esquerdo e depois para o lado direito. E é bonito e é importante que durante o movimento
escute-se, né, as argolas aqui tocando, né, no turíbulo, para que se faça ali o barulho e a gente consiga perceber os ductos e os ictus, né? Então, nessa forma. E após concluir a incensação, você vai numa atitude de respeito e faz outra reverência profunda, né, para o ícone ou para o celebrante, né, ou para a pessoa, né? Então tá aí uma curiosidade, né, que o pessoal comentou muito na semana passada, algumas pessoas que falaram comigo, para que a gente possa estar atento a esse momento da celebração, né, que é um momento, né, igual diz aqui o padre Giuseppe, né, em seu livro, né, é um momento de reverência e de oração, e que a gente possa ter esse mesmo sentimento de reverência e oração sempre que a incensação ela estiver acontecendo dentro do ambiente litúrgico, ok? Então a gente vai dar uma sequência aqui agora, né, entrar em novos tópicos, né, do nosso estudo. E aí a gente vai hoje tratar um pouquinho melhor a questão do conceito da liturgia, né? Porque na semana passada a gente viu a questão da etimologia da palavra, né? Como que ela nasceu e o que ela significava, né? E como que a igreja foi e se apropriou dessa palavra, né, para dentro do seu ambiente litúrgico. E fazendo uma busca, né, nas literaturas e dicionários acerca de uma definição para a liturgia, nós vamos encontrar uma série de definições interessantes e complementares nessas obras. Mas para a nossa formação, nós vamos apresentar dois conceitos que são retirados. Um do livro O Sentido Teológico da Liturgia e o outro do livro Curso de Liturgia, do Padre João. Lá no primeiro livro, né, o sentido Teológico da Liturgia, o autor ele vai nos dizer o seguinte: a liturgia, concretamente, é constituída dos 7 sacramentos, dos sacramentais, das orações e das cerimônias com as quais a igreja se reveste, por assim dizer. A celebração do sacrifício, dos sacramentos e dos sacramentais, e do ofício divino das horas canônicas. Então, o que o Vaganini está querendo dizer aqui, né? Que a liturgia ela está intrinsecamente ligada aos sacramentos, né? Então não tem como a gente desassociar esse conceito. E sempre que a gente está celebrando, rezando, seja a missa, né, que é o sacrifício, aqui ele dá um nome de sacrifício, que é o nome, inclusive, o nome correto, né? Quando nós vamos à missa, nós estamos indo celebrar o sacrifício do Senhor. Então, se por um acaso vocês estiverem em algum retiro, ou estiverem em algum lugar e a pessoa falar assim, vamos rezar o sacrifício do Senhor, você sabe que a pessoa está te convidando para ir à missa. A celebração dos sacramentos e dos sacramentais, né, e o ofício divino das horas canônicas, que é a liturgia das horas, né? Então, sacramentais, né? Muitas pessoas têm dúvida do que são os sacramentais dentro da igreja. O sacramental é tudo aquilo que nos remete a Deus, né? Então, por exemplo, quando a gente tem uma procissão acontecendo nas ruas, aquela procissão, seja de uma imagem de santo, seja do Santíssimo Sacramento exposto, né? Aquilo ali é um sacramental, né? Aquela procissão é um rito litúrgico que nos aproxima do Senhor, que nos aproxima de Deus. Quando a gente tem, né, por exemplo, e a gente vai fazer uma celebração de exéquias. A celebração de exéquias, ela é um sacramental, né? Então, uma outra situação, quando uma pessoa compra um carro ou uma casa, né, tem alguém enfermo dentro de casa que pede para, às vezes, receber uma bênção. Todas essas pequenas bênçãos que o povo pede, né,
Isso tudo é um sacramental. E se a gente observa, quando o padre, por exemplo, ou o diácono, né, vai na casa de alguém para fazer o quê? A bênção daquele local, né? Ele sempre vai trazer um livrinho, aquele livro lá ele é um ritual de bênçãos, e aí o ritual ele é o quê? Ele é o rito a ser seguido, né? Ou seja, é a forma como Deus passa na nossa vida para aquele momento de bênção específica que nós estamos pedindo, seja para um bem material ou para um bem físico, né? Então, sacramental é isso. São todas essas pequenas, são todos esses pequenos sinais de Deus, né, ao longo da nossa vida e que a gente vai pedindo o Padre. A liturgia das horas, né, é uma tradição muito antiga dentro da igreja, né, que nasce ali já desde o Antigo Testamento, né, da tradição que o povo judeu tinha, né, de se reunir de horas em horas para rezar ao Senhor, né, e a igreja ela tem, né, a liturgia das horas que ela é determinada ao longo do dia, e tem as 2 horas fortes, né, que são as matinas e as vésperas, né, as laudes e as vésperas, e as matinas são antes, onde a cada 3 horas tem ali um ciclo de oração a ser feito, né? A liturgia das horas, ela é uma possibilidade para todos os cristãos, mas para padres e religiosos e diáconos, ela é obrigatória, né? É uma oração obrigatória que deve ser realizada em prol de todo o povo da igreja, recordando que Jesus, né, ele é o Senhor do tempo. Então é uma forma de a gente estar sempre ali, né, protegido pelas orações que são realizadas pelo nosso clero, tá? E um outro ponto interessante que o Vaganini ele traz em seu livro é que quando ele vai falar, né, que a liturgia ela é constituída dos 7 sacramentos, ele vai destacar o seguinte, que o sacramento da Eucaristia, né, em específico, ele vai ter ali uma dupla função, porque ele vai servir como sacramento, mas também como sacrifício, né? Então, ao mesmo tempo, ele tem essa dupla, né, esse duplo fim, né, esse duplo final. E depois a gente tem aqui, né, por fim, para complementar, né, o significado que o Padre João ele dá no seu livro chamado Curso de Liturgia. E aí ele vai colocar isso de uma forma bem sintética. Ele vai dizer o seguinte: liturgia é o culto da igreja. Só que daí ele vai explicar o que ele quer dizer com a liturgia sendo o culto da igreja. Ele vai explicar isso, né? Porque senão fica muito vago, né? E aí ele vai dizer o seguinte, que por culto a gente deve entender o quê? Os atos que acontecem dentro daquele contexto. E por igreja, a gente precisa ter a noção específica do culto da igreja. Não só um culto interior, mas um culto que também é exterior. Não um culto individual e privado, mas um culto social e público. E não um culto arbitrário e natural, mas um culto prescrito e oficial. E aí ele vai dizer o seguinte, então que a gente precisa compreender que dentro do sentido de culto da igreja está ali exposto que esse culto, primeiro, ele é exterior, ele é público e ele é oficial, né? E eles estão incluídos na noção de igreja, que necessariamente contém essas qualidades, tá? Então ele está querendo dizer o seguinte, que a igreja, na sua constituição, né, ela é pública, ela é direcionada para o exterior e não para o interior, e esse culto realizado ele é um culto oficial. Ah, beleza. Então quando a gente pega, aqui faz uma junção, né, entre o conceito que é apresentado por esses 2 padres em seus livros, a gente vai perceber o quê? A gente vai perceber que o culto da igreja ele é direcionado pelos sacramentos, e quando a gente realiza todos esses ritos, esses
todos esses momentos sacramentais, eles são cercados de atos. E esses atos, eles possuem símbolos específicos para cada um deles. Então, por exemplo, quando a gente tem o batismo, qual que é um ato que é específico do batismo? Pegar a água e jogar sobre a criança. Um dos. Né? Existem outros símbolos, mas o símbolo da água, né, sobre a cabeça da criança, ou de pegar a criança ou o adulto e levá-lo, né, a pia batismal e fazer o batismo por imersão, esse é o ato presente, né, que vai significar aquele momento. A Eucaristia é quando a gente recebe a comunhão, e aí a gente tem vários outros atos que a gente vai compreendendo dentro da estrutura do rito. Beleza. Outro ponto que eles vão falar aqui, quando a gente une, eles vão falar o seguinte: olha, essa celebração dos sacramentos é uma celebração pública. O que significa isso? A nossa igreja, ela é aberta a todos. A nossa igreja não é uma instituição fechada em si mesma. Ela não é em si mesmada. Ou melhor, não pode ser, né? Então, quando a gente está passando dentro de uma igreja, na porta de uma igreja, e está tendo lá um batizado, como cristão fiel, a gente tem que entrar e acompanhar o culto. Acompanhar aquele momento que é público, é uma nova pessoa que está sendo inserida na vida da comunidade, né? E isso é muito pertinente e muito importante, porque quando a gente faz batizados dentro da missa, a maioria muitos, né? A maioria não, mas muitos cristãos preguiçosos, né? E aí eu vou usar esse termo mesmo, porque para mim são pessoas preguiçosas, elas ou não entram na igreja porque sabe que vai ter batizado, ou então saem antes de receber a bênção final. Ou seja, é um desrespeito com aquele novo cristão que está entrando para a vida de fé da comunidade, né? E a gente não tem essa compreensão. A gente deveria se alegrar, estar feliz, está todo mundo ali aberto, né, para aquele novo momento, aquele momento solene, que é o quê? A entrada de um novo membro na comunidade de fé. Mas muitas vezes a gente é preguiçoso, né? Então, é um outro aspecto que a gente precisa deixar isso bem claro, né? Então, quando ele fala aqui dessa questão do público e do privado, né, ele está querendo referenciar justamente isso. Por isso que não se faz também, né, também por esse motivo, não se realiza sacramentos fora da igreja, né? Porque a igreja é o lugar da comunidade de fé, e é dentro da igreja que as pessoas devem ser acolhidas naquele novo momento que elas estão vivendo, né? Então, seja no sacramento do matrimônio, seja na missa, seja no batismo, seja na crisma, isso tudo tem que ser realizado dentro do templo, porque ali é o espaço sagrado e é o espaço celebrativo da comunidade de fé. Ou seja, todos estão envolvidos emocionalmente, né, com aquele momento. Então a gente precisa se abrir à graça de Deus, né, para a graça que Ele derrama em nós, mas também para a graça que Ele está derramando na vida das novas pessoas que estão chegando no seio da comunidade, né? Então por isso que é público. E ele é exterior porque é um momento em que a comunidade de fé ela vai colocar para fora o quê? Toda a alegria e o júbilo por tudo aquilo que está acontecendo. Então por isso que você não faz casamento em chácara, por isso que você não faz batizado lá na beira do rio, né? Que eu tenho uma fazenda bonita, eu queria batizar meu neto lá no Corvo, que passa lá na minha fazenda. Não, não é o espaço apropriado. Aquilo ali você vai tornar você está tornando, vulgarizando e está tornando impróprio o sacramento, né? Você está querendo, na verdade, a palavra certa é a seguinte: a pessoa que pensa isso, que deseja isso, é uma pessoa simplesmente egoísta, né? Primeiro, porque ela pensa só nela mesma, né, e na sua situação, e não pensa na vida da comunidade, não quer celebrar junto com a comunidade. Muitas vezes também porque a própria comunidade preguiçosa não quer ter paciência para acompanhar todos os ritos, né, conforme eles são colocados, né? Então a gente precisa estar atento com relação a isso. E o rito, ele é um rito oficial, né? Então, a missa não pode ser celebrada de qualquer jeito. O batismo não pode ser celebrado de qualquer jeito. Existe uma estrutura
que a gente tem que seguir. Essa estrutura, ela é uma estrutura que é feita por nós, que é repassada por nós pelo Vaticano, né? Então, existe a congregação, né, para a doutrina da fé que vai, né, encaminhar para nós e aprovar os ritos, né, que devem ser realizados em cada um desses momentos especiais. Por quê? Por detrás de cada um desses ritos existe toda a fundamentação bíblica, teológica, para que aquilo aconteça daquela forma, né? Então, por isso que a coisa não pode ser, né, desculpem a expressão, né, não pode ser a casa da mãe Joana, né? A gente tem que fazer a coisa com organização, com a beleza litúrgica, né, e com o sentido teológico e bíblico que o momento requer, né? E a gente precisa estar imbuído desse desejo. Beleza, meu povo de Deus? Meu povo de Deus, vocês viram que eu estou aprendendo, né? O povo não é meu, o povo é de Deus. Vou ficar bom nisso ainda. Então aqui a gente dá para ter uma ideia melhor, né, com relação a um pouco mais, né, do que significa a liturgia. E aí a gente vai partir agora para o copo d'água, porque a garganta merece. Bom, e onde que entra o magistério da igreja, né, diante de tudo isso, né, que foi colocado até aqui agora? Porque esses dois conceitos que eu trouxe, né, são conceitos que foram articulados, né, por dois liturgistas, que são padres e tudo mais. Porém, a igreja, no seu magistério, ela vai nos indicar também, né, a sua compreensão e a sua definição, né, com relação à liturgia. E aí a gente vai ter o quê? Um primeiro momento que é lá no ano de 1947, quando o Papa Pio XII ele vai publicar o primeiro documento que ele é todo ele direcionado exclusivamente para a liturgia. O nome desse documento é Mediator Dei, tá? E aí, nesse documento, que ele vai ser todo ele direcionado para a liturgia, o Papa Pio XII, ele vai dizer para nós o seguinte, lá no seu parágrafo 17. A Sagrada Liturgia é o culto público que no nosso Redentor rende ao Pai como cabeça da igreja. Então, aqui a gente já vai perceber que um elemento que é utilizado por aqueles liturgistas, né? Sagrada Liturgia é um culto público, ou seja, não é um culto privado. E é um culto em que o povo de Deus, né, é um culto público em que o nosso Redentor, né, Jesus Cristo, que é a cabeça da igreja, ele vai render ao Pai. E é um culto em que a sociedade dos fiéis, né, que é a assembleia convocada por Deus, vai render a sua cabeça. Ou seja, então nós estamos ali para render graças a Deus, a pessoa de Jesus Cristo. E por meio da pessoa de Jesus Cristo, ao Pai. Então, Jesus rende esse culto a Deus, porque Ele é o único mediador, né? Então, por ser o único mediador, é Ele que rende o culto, e nós rendemos esse culto a Deus, né? Não é para mim, vocês podem ficar tranquilos, esse toque de telefone não foi para mim. E esse culto que a gente rende a Jesus Cristo ele vai levar o nosso louvor ao Pai, né? Porque Ele é o nosso mediador. E aí ele vai finalizar o seguinte: e em uma palavra, é um culto integral do corpo místico de Jesus Cristo, ou seja, da cabeça e de seus membros. Então é aquele culto integral, está todo mundo embarcado, né? Então a gente começa, diante desse contexto, né, que o magistério nos propõe, a perceber o quê? A perceber a nossa importância dentro do contexto litúrgico, né? A importância do povo, porque o povo está ali junto, né? Como que a gente até reza lá no final da oração eucarística, né? O momento do
doxologia final, né? Por Cristo, com Cristo e em Cristo, né? Então, estamos ali por Cristo, estamos com o Cristo e em Cristo. Para quê? Para render graças a Deus, né? Todos juntos. É um único corpo, é o corpo místico. Nós, os membros, e o Cristo, cabeça. A Mediator Dei, ela é considerada a carta magna da liturgia, por ser o primeiro documento do magistério dedicado especificamente para o tema da Sagrada Liturgia. Tá? Essa carta ela foi publicada no dia 20 de novembro de 1947. E aqui no final, né, do documento de hoje, né, tem lá um link, onde você pode acessar esse link e aí ele vai abrir o documento todo em português direto do site do Vaticano, tá? Só que precisa só estar atento durante a leitura, porque os documentos do site do Vaticano, eles estão redigidos no português de Portugal, né? Então a gente vai encontrar lá o acto, né, a função, então algumas palavras ali vão ser um pouco diferentes, mas o significado para nós é totalmente compreensível, tá? Não é porque os vaticanistas escreveram errado, não. É porque eles utilizam o português de Portugal. Tá? Então lá vai ter o link. Se você quiser se aprofundar um pouco mais, ler o documento, né? Então você pode acessar o site, baixa o documento lá, né, para o seu computador, e aí você pode fazer a leitura completa dele. E aí, seguindo, né, nessa evolução do conceito dentro do magistério da igreja, a gente vai ter então, né, no dia 4 de dezembro de 1963, né, quase 20 anos depois, o Papa Paulo VI ele vai promulgar o primeiro documento do Concílio Ecumênico Vaticano II. Né? Concílio Vaticano II, que é um marco dentro da Igreja Católica, né? Ele é um divisor de águas, né, entre a forma de ser igreja que vinha sendo até aquele momento. Porém, quando eu falo que é um divisor de água, não significa que a igreja é outra. Tá? Se a gente pegar os documentos do Vaticano II, a gente vai perceber que a igreja ela vai se inserir no mundo de uma forma diferente, mas em vários documentos da igreja a gente vai perceber que lá, né, os papas e os padres conciliares, eu falo os papas porque o concílio foi iniciado pelo Papa São João XXIII, né, e concluído por São Paulo VI, né, ambos já falecidos, né, e todos eles reforçam que esse concílio ele não vem acabar com a tradição e romper com os costumes da igreja, mas eles vêm inserir a igreja em um novo momento do mundo, né? Porque o mundo ele passava por uma série de transformações e a igreja naquele momento ela precisava, né, se posicionar de uma forma diferente, mas sempre fiel à sua tradição e ao seu magistério, porque a gente tem uma história de 2000 anos, né? Tanto que o foco principal do Concílio Vaticano II, ele foi o quê? O resgate das fontes, né? E o que é o resgate das fontes? Os escritos e a forma de ser igreja dos primeiros cristãos, ali dos primeiros 5 séculos, né? Tempo conhecido como o tempo da patrística, tá? Onde a gente tem ali escritos, né, muito importantes do Papa, de papas e de bispos, né, muito conhecidos, a maioria deles santos, né? Santo Agostinho, Santo Ambrósio, Santo Irineu de Leão e tantos outros. Então a gente pode perceber que a igreja ela vai passar por um momento diferente, porém ela vai continuar fiel à sua tradição. Tá? E aí então o primeiro documento que o concílio coloca para nós é o quê? É a Constituição Conciliar Sacrosanto Concílio sobre a Sagrada Liturgia. Isso é muito bonito porque muito do que a gente vai perceber da nossa vida dentro da estrutura da igreja passa pela liturgia, né? E justamente a liturgia é o primeiro documento aprovado, né, pelo concílio. E aí a gente precisa prestar atenção em uma palavra no documento. O documento ele é uma constituição, né? Então o que é uma constituição? Uma constituição é uma norma de leis. Da mesma forma que a gente tem
a Constituição Federal, que são uma norma de leis que o povo deve seguir, a Sacrosanto Concílio é a Constituição, ou seja, é o texto base de tudo aquilo que a gente pode fazer dentro da liturgia, né? Então, se a gente quer rezar uma liturgia bem rezada, né, a gente precisa cair de cabeça dentro do Sacrosanto Concílio, né, e compreender muito bem o que ela está querendo dizer. E os padres conciliares, né, eles determinaram entender que o sagrado, eles determinaram entender que o Sagrado Concílio tem o dever de recordar os princípios e determinar as normas práticas que se seguem acerca do incremento e da reforma litúrgica. O que quer dizer isso? Havia um movimento litúrgico, né, de restauração, né, da liturgia para os nossos tempos. E a Sacrosanto Concílio foi o documento responsável por fazer essa atualização, né, e por fazer os incrementos necessários, né, na liturgia, né, para que ela pudesse ser melhor celebrada pelo corpo místico de Cristo, ok? E eu vou falar só um exemplo aqui, né? Uma das autorizações que tem nesse documento é o que? A gente poder rezar a missa na língua vulgar. O que é rezar a missa na língua vulgar? É rezar a missa na língua do povo, né? Então, a missa que até então ela era rezada só no idioma oficial da igreja, que é o latim, né, ela passa a ter então a possibilidade de ser rezada também, né, na língua vulgar de cada povo, e aí a gente teve uma participação melhor do povo nesse sentido. Aí, só como efeito de curiosidade, né, o rito extraordinário ele não foi excluído, né, que o rito extraordinário é a missa conhecida como missa tridentina, né. A missa tridentina ela não foi acabada, né? O concílio ele criou um novo rito, né, que é o rito extraordinário que a gente reza, né, o rito ordinário que é o que a gente reza, o rito de Paulo VI, né, conhecido como o rito de Paulo VI, que foi ele que aprovou, mas o rito anterior, né, que era a missa tridentina, ele não foi banido da igreja, tá? Tanto que a gente pode observar que existem vários lugares, né, que ainda se reza a missa seguindo, né, o rito extraordinário. A Sacrosanto Concílio ela vai pegar aquele conceito da Mediator Dei, né, a respeito da Sagrada Liturgia, ela vai se apropriar de alguns elementos que tem ali dentro, né, e ela vai apresentar novos elementos que são inerentes a essa prática. E aí lá no parágrafo 7, ela vai dizer o seguinte: com razão se considera a liturgia como o exercício da função sacerdotal de Cristo. Então, Cristo é o sacerdote. Nela, os sinais sensíveis significam, e cada um à sua maneira, realizam a santificação dos homens. E isso é muito bonito porque sempre que eu vou em uma celebração, dependendo daquilo que está se passando na minha vida, Deus vai me tocar de uma forma diferente naquela celebração com algum rito específico, né? E com algum ato ou com algum sinal sensível específico. E quando ele faz isso, o que está acontecendo? Está acontecendo a santificação de cada um, mas cada um à sua maneira. Porque, às vezes, o que toca em mim é uma leitura lá do Antigo Testamento, né? O que toca no William, que está aqui me ajudando hoje, é o que? Às vezes, o momento do ato penitencial, né? Às vezes, o que toca a Amanda é a Eucaristia. Às vezes o que toca a Virgínia é ali o momento de fazer a apresentação das oblatas. Por quê? Dependendo daquilo que se passa na vida de cada um, Deus, pelos seus sinais sensíveis, ele vai tocar a vida de cada um de uma forma diferente para que a santificação de cada um aconteça. E aí ele continua, né? Nela, o corpo místico de Jesus Cristo, a cabeça e os membros, né, presta a Deus um culto público e integral, né? Então aqui, né, ele fecha, né, justamente pegando aqueles elementos lá já da Mediator Dei, reforçando a questão, né, reforçando essa questão do corpo místico de Cristo, né? Então, ou seja, é o próprio Cristo que se faz presente na celebração, pela figura do sacerdote
né, do presbítero que está ali na pessoa de Cristo, e nós, como corpo místico, né, desse Cristo, que é o quê? Que também é o povo sacerdotal. Né? Então, dentro, né, dessa dimensão sacerdotal que ambos têm, a gente rende esse culto público e integral a Deus. E aí o concílio ele vai arrematar da seguinte forma: portanto, qualquer celebração litúrgica é, por ser uma obra do Cristo sacerdote e do seu corpo, que é a igreja, a ação sagrada por excelência. Ou seja, não existe nenhuma outra atividade dentro da igreja que é tão sublime do que a Sagrada Liturgia, cuja a eficácia com o mesmo título e o mesmo grau não é igualada por nenhuma outra ação da igreja. E aí a gente está lá e de repente a pessoa fala assim: não fui na igreja hoje não, porque eu rezei o terço. Não se troca o terço pela missa. Né? Que o sacramento, o que o concílio está dizendo para nós é o ato, né? Vou até ler de novo. Qualquer celebração litúrgica é, portanto, por ser obra de Cristo, sacerdote, e do seu corpo, que é a igreja, a ação sagrada por excelência. Tá? Eu rezei todo o terço da misericórdia. Beleza, mas tem que ir à missa. Né? Rezar o terço mariano, rezar o terço da misericórdia, isso é um sacramental. Mas não é uma ação por excelência da igreja. A ação por excelência da igreja é a Santa Missa. Padre, mas eu trabalhei o dia inteiro nas barraquinhas aqui e tal, não tem ninguém que faz isso para mim. Não interessa. Arruma, se vira, dá um jeito, né? Se organiza na pastoral aí, mas não pode perder a missa porque estava ajudando na barraquinha lá, fritando pastel, fritando coxinha, fazendo cachorro quente, colocando mesa, nada disso, tá? E aí, para a gente já entrar no finalmente, né, eu vou colocar aqui 2 tópicos, né, que vêm dentro do catecismo da Igreja Católica, né, que ele vai dizer o seguinte: o primeiro tópico, a liturgia é a ação do Cristo todo. Os que desde agora celebram, para além dos sinais, os que já estão na liturgia celeste, onde a celebração é toda festa e comunhão. Isso daqui é muito importante, porque quando a gente reza a missa, a gente tem ali a comunhão dos santos. E o que é a comunhão dos santos? É a igreja que está aqui terrena, é a igreja que está ali no purgatório e a igreja celeste. Todas elas num grande júbilo a Deus. Então a gente tem ali as 3 dimensões, né, do povo santo de Deus, unidos naquele momento litúrgico. Tá? Então, aí é outro efeito de curiosidade. Né? Às vezes quando você estiver lá celebrando a missa de um 7º dia, né, de um ente querido, o momento que você tem que, assim, se compenetrar mesmo e soltar a voz, é na hora que você está cantando o santo. Porque se a gente presta atenção na oração que o padre lê antes, ele vai dizer assim: a nossa voz se junta à voz de todos os anjos e santos. E se a gente acredita que aqueles que morreram já estão gozando da plenitude no céu, eles já são o quê? Santos. E se eles já estão santos, a gente está cantando junto. Né? Então a gente precisa ter essa compreensão, né, que às vezes a gente passa por momentos da celebração litúrgica desapercebidos porque a gente não conhece a riqueza da beleza litúrgica que está escondida por detrás daquilo ali. Né? Falta um pouco de quê? De estudo da nossa parte. Né? Então esse é um dos grandes motivos também para a gente estar estudando mais a liturgia, para a gente conhecer essas práticas e esses sinais. Né? E um outro aspecto que o catecismo ele vai trazer é o seguinte: a liturgia não esgota toda a ação da igreja. Isso daqui é uma frase que ele pega lá da Sacrosanto Concílio. Ela tem de ser percebida pela evangelização, pela fé e pela conversão. Pode então produzir seus frutos na vida dos fiéis, a vida segundo o Espírito, o compromisso com a missão da igreja e o serviço da unidade. O que o catecismo da Igreja Católica está dizendo para nós? Não adianta nada você ir lá e participar de uma bela missa e não assumir o seu compromisso como cristão batizado.
né? Quando você sai da missa, você tem que ir trabalhar, né, guiado pelo Espírito Santo, e você tem que promover essa unidade dentro do mundo, tá? Então, meus queridos amigos, né, e irmãos, hoje eu não fiz aquela pausa para falar outros nomes, porque deu um probleminha aqui no meu celular. Provavelmente isso aqui aconteceu porque a Sara, que não está aqui presente, acessou o meu Facebook lá de casa, né? E aí eu não consigo ver os nomes. Presta o celular de alguém aqui. A gente vai encerrar hoje, né, com esse tempo, com esse momento de fechamento aqui, a questão do magistério da igreja, né, e desse conhecimento um pouco maior do que é o conceito da liturgia. E aí nas próximas semanas a gente vai seguindo, né, a gente vai fazendo ali uma evolução do rito e tudo mais, né. E aí eu queria, né, aproveitar o momento aqui para agradecer, né, a Cida, está aqui, eu falei deles no começo, meu querido irmão diácono Milvani Muniz e Alda, parabéns, obrigado aí, viu, pela presença de vocês aqui conosco. O Paulo Henrique, né, que foi coroinha muito tempo lá no Bom Jesus, né, agora está seguindo aí, prestando seu serviço a Deus em outras paróquias, né? Se eu não me engano, ele está lá na Sagrada Família. A Cida, meu irmão, esse daqui é internacional, né? Esse aqui, o Ronaldo, ele está lá na Espanha. Qual que é os outros comentários aqui? Parou nesse? Então, beleza. Mas a gente sabe que tem mais outras pessoas aqui, né, que participaram e que estiveram presentes conosco. A gente chegou até um determinado momento aqui, 40 pessoas conectadas simultaneamente, né? Então a gente agradece, né, a presença de todos vocês que estão conosco, fazendo esse itinerário, né, de conhecimento. E que façam, né, também, enviem suas dúvidas, né, passa para a gente sugestões, comentários, para a gente poder evoluir nesse tema, né, da liturgia, que é um tema tão importante, né, dentro da nossa vida de igreja, né? E tem, né, depois vai estar gravado esse momento lá no YouTube, né, da paróquia. A gente está com uma campanha que a gente precisa de alcançar 1000 inscritos no YouTube, né? E aí a gente começa a fazer a transmissão por lá, e fazendo a transmissão por lá a gente consegue atingir outras pessoas que não têm, né, acesso ao Facebook, né, porque muitas pessoas não têm. E também a gente, ao utilizar o YouTube, a gente vai ter outros recursos que podem nos ajudar nesse momento de evangelização, né. Quero aproveitar também para avisar que a gente nós da Paróquia Bom Jesus, estaremos promovendo no primeiro domingo de maio, dia 3 de maio, um almoço solidário, né. Nós estaremos fazendo 500 marmitex para que a gente possa comprar esses marmitex e doar para alguém, né? Nesse tempo aí de pandemia, né? Muitas pessoas desempregadas, muitas pessoas sempre comer em casa, né? É uma oportunidade que a gente tem de ajudar o nosso próximo, tá? Então a gente vai estar sendo divulgado isso. Quem quiser nos ajudar com doações, né, de alimentos também para confecção, né, desse marmitex, e a verba que a gente recebe, essa verba ela está sendo utilizada toda ela, né, em prol da construção da igreja. O padre Robson, né, ele havia feito a contratação de um serviço antes da pandemia começar, logo uma 2 semanas antes, e não teve como cancelar esse serviço, né? Então esse também é um dos motivos que a gente também está fazendo essa promoção, para poder nos ajudar, né, a arcar com essa despesa. E, para finalizar, a gente gostaria também de agradecer a todos os dizimistas, né, da nossa paróquia, né, que mesmo não tendo as celebrações, né, tem devolvido o seu dízimo, né, e ajudado assim a paróquia a fazer, né, a manutenção ali de tudo o que precisa ser feito, né, funcionários, infraestrutura e tudo mais. E a gente pede para quem, né, tiver nesse período que a gente está afastado, não tiver podendo ir à igreja, né, como a gente não pode se aglomerar, liga lá na secretaria da igreja
né? Envia para nós os seus pedidos de oração para que a gente possa rezar nas missas que estão sendo transmitidas no domingo, né? A secretaria está aberta das 14 às 17h30, né? Então pode deixar ali a sua intenção, né, de oração, seja por saúde, ação de graças, às vezes um 7º dia, né? Então a gente está aí com essas atividades acontecendo normalmente, porém, né, com um número reduzido de pessoas, tá? Então, mais uma vez eu gostaria de agradecer, né, a presença de todos que estiveram conosco. Esse material já está disponível aí nos comentários para que vocês possam fazer o download e ter esse material em casa, né? E também ele será colocado no link, junto lá do link do YouTube, tá joia? E para finalizar, eu gostaria de deixar uma meditação do Papa Francisco sobre a celebração litúrgica. Participar na missa é viver outra vez a paixão e a morte redentora do Senhor. É uma teofania. O Senhor torna-se presente no altar para ser oferecido ao Pai pela salvação do mundo. E isso daqui é muito bonito e significativo, né? Porque a gente está ali presenciando mais uma vez uma teofania, né? O que é uma teofania? A gente está presenciando a manifestação de Deus, né? Das oblatas, né, que são colocadas ali no altar e que se tornam o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, oferecidos mais uma vez em sacrifício, né, atualizados, né, como oferta sacrificial para a nossa salvação. Que Maria possa sempre interceder por nós, né, que nós sejamos sempre mais desejosos de aprender sobre a Sagrada Liturgia, né, e que a gente possa, a partir disso, rezar cada vez melhor, né, os nossos momentos em comunidade, independente dos ritos que nós estivermos seguindo ali naquele momento. E aí eu gostaria de finalizar esse momento dando a bênção, né, para vocês que estão aqui nos acompanhando. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria e São José, seu castíssimo esposo, descei sobre vós, vossas famílias, vossos projetos, a bênção do Deus todo misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus.